Seja bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi convulsão, também chamada erroneamente de epilepsia. Existem vários tipos de convulsão e nem todos eles são sintomas de epilepsia. O termo lembra naturalmente de episódios em que o indivíduo perde a consciência e se debate de forma descontrolada. Mas a crise convulsiva pode fazer com que a pessoa fique fora do ar, se desligando do ambiente ao redor por alguns instantes. Tudo depende da área do cérebro atingida. Começo descrevendo os tipos de convulsão. De acordo com a diretriz atual da Liga Internacional contra a Epilepsia, podemos considerar três grandes grupos de crise convulsiva: crises focais, crises generalizadas, crises de origem desconhecida. Somando as subdivisões de cada grupo, temos um total de 27 tipos de convulsão. As crises se dividem, ainda, entre as que têm início motor ou não motor. Ouça uma lista com as crises focais de início motor. Automatismos. Atônica. Clônica. Espasmos epiléticos. Hipercinética. Mioclônica. Tônica. As crises focais de início não motor são: autonômica, paragem de atividade, cognitiva, emocional, sensorial. Acompanhe agora as crises generalizadas motoras: tônico-clônica, clônica, tônica, mioclônica, mioclônica tônica clônica, atônica, espasmos epilético. Ouça sobre as crises generalizadas não motoras: típica, atípica, mioclônica, mioclonia palpebral. E, por fim, as crises de início desconhecido: tônico-clônica, espasmos epiléticos, paragem de atividade. E por fim as não classificáveis. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba os tipos de convulsão mais conhecido. Os tipos mais conhecidos são as crises focais e as generalizadas. A crise convulsiva focal recebe esse nome porque afeta uma parte específica do cérebro. Já a convulsão generalizada acomete mais de uma área cerebral ao mesmo tempo. Ambas desencadeiam um aumento da atividade elétrica cerebral por alguns momentos, resultando em movimentos não intencionais ou perda de consciência. A seguir, trago detalhes sobre algumas subdivisões das crises convulsivas. Crise generalizada tônico-clônica. É a convulsão mais conhecida, aquela que combina a perda de consciência, quedas, salivação exacerbada e emissão de gemidos. A crise tônico-clônica tende a durar alguns minutos e requer auxílio de quem estiver por perto para evitar que a vítima se machuque. Ela começa com a rigidez dos músculos das pernas e braços, seguida pela queda e por contrações involuntárias. Já a crise atônica ocorre diante da perda súbita do tônus muscular, de origem focal ou generalizada. Costuma levar à perda dos sentidos, queda e acidentes, uma vez que o paciente não consegue se manter de pé ou sentado. Temos ainda a crise generalizada de ausência. Também chamada de crise generalizada não motor atípica, corresponde a um desligamento em relação ao ambiente externo, provocado pela perda de consciência. Algumas vezes, ela vem acompanhada de sinais motores como piscadelas seguidas. A crise de ausência costuma durar poucos segundos, nos quais o indivíduo não responde a qualquer estímulo exterior. Ele retorna ao que estava fazendo assim que o episódio termina. Na crise mioclônica, um tipo de convulsão leve, parecida com um choque, afeta a parte superior do corpo e os braços, desencadeando movimentos involuntários. Nos espasmos epiléticos a crise se manifesta por meio de flexões ou extensões involuntárias dos músculos, que duram entre 1 e 2 segundos cada. Elas costumam se repetir, formando séries de movimentos, e são mais comuns ao acordar. Aprenda como agir em cada tipo de convulsão. A recomendação mais importante para quem identifica uma convulsão é manter a calma. Especialmente perante os tipos de crise que se manifestam com movimentos bruscos, como a tônico-clônica. Lembre-se que toda convulsão dura, no máximo, alguns minutos, e que logo a vítima vai recobrar a consciência.
Se ela estiver se movendo, aproxime-se com cuidado para retirar qualquer móvel ou objeto que possa provocar ferimento. Eleve o queixo, liberando a passagem de ar. Se houver salivação, tente virar o rosto do indivíduo para o lado, para prevenir que engasgue, e limpe as secreções com um pano ou papel. Afrouxe também as roupas da pessoa para evitar que se enrosquem ou atrapalhem a respiração. Nunca tente conter os movimentos, nem coloque a mão na boca do paciente. Caso seja possível, diminua qualquer estímulo visual ou sonoro, deixando o ambiente tranquilo para reduzir a resposta cerebral. Durante as crises de ausência, apenas deixe que a pessoa volte à consciência, sem se aproximar ou tentar avisá-la sobre o problema. Você pode perguntar se ela se lembra da convulsão depois que o episódio terminar. Mesmo as crises simples podem ocasionar danos ao cérebro, exigindo avaliação médica. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moche para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre o médico online para casos de convulsão. O neurologista é o especialista apto a fazer um exame minucioso e descobrir as causas da convulsão, que podem estar ligadas a uma série de fatores. Epilepsia, meningite, febre alta em crianças e até a queda da taxa de açúcar no sangue são capazes de provocar uma crise convulsiva. Portanto, é inteligente conversar com um médico de confiança para ter acesso ao diagnóstico e tratamento adequados. Graças à telemedicina, esses cuidados podem começar sem gastos de tempo e dinheiro com deslocamento. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moche no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.